O coordenador do programa de governo do PT sentou com o mercado financeiro na semana passada. O pessoal esperava pragmatismo, mas saiu assustado, porque Sérgio Gabrielli apresentou propostas que apenas reforçam a cartilha do desastre econômico do PT. Aumentar impostos, expandir a atuação dos bancos estatais, crédito subsidiado, elevação do salário mínimo como saída para o Bolsa Família. E até mencionou controle de capitais. Controle de capitais. É o governo decidindo se o seu dinheiro pode ou não deixar o Brasil. Esse tipo de fala não é um ato falho, não é um deslize. Isso é um balão de ensaio. E o homem que falou isso não é um deputado qualquer. É quem está escrevendo o programa de governo do PT. E o que ele falou lá dentro dessas reuniões preocupa por uma razão muito específica. Pois nessas últimas semanas, a campanha do Lula para 2026 intensificou a chamada interlocução com o mercado. Fizeram várias reuniões com bancos e corretoras. O Tesouro mandou o secretário Daniel Leal e o subsecretário da Dívida, Francisco II, para acalmar os ânimos. A mensagem da Fazenda foi: não há problema de caixa, tudo sob controle. Mas Sérgio Gabrielli, em paralelo, foi para essa mesma Faria Lima com uma mensagem que leva a conclusões completamente diferentes. E é aqui que a coisa realmente preocupa. O Sérgio Gabrielli comandou a Petrobras entre 2005 e 2012, então governos Lula e Dilma. E ele esteve então presidindo a maior estatal brasileira durante o período do mensalão, dos esquemas revelados pela Lava Jato, do escândalo da compra da refinaria Passadena. Não é um técnico neutro, é alguém do núcleo duro do PT e que chefiou a maior empresa do país exatamente na era em que ela se transformou em cabide de emprego e fonte de corrupção sistêmica. E agora, Gabrielli está à frente do programa de governo do PT. O que significa que quando ele vai para o mercado financeiro testar ideias, não é apenas um blefe ou um ensaio. Ele está testando para ver como o mercado reage, para ver até onde eles podem ir. Ele não está ventilando um ajuste fino ou correção de rota. Pelo contrário, estão insistindo na cartilha do atraso econômico brasileiro. E embora a primeira ideia até pareça inofensiva, ela não é. E eu preciso explicar por que essas propostas são muito ruins para a economia e para o seu bolso. Por um lado, até não surpreende, mas é claro que sempre assusta, porque o Gabrielli foi para o mercado financeiro para dar o seu diagnóstico e um plano, uma solução. O diagnóstico é que o problema fiscal não é causado pelo gasto público, e sim por conta dos juros e da concentração financeira. E, portanto, a sua solução passa por mais Estado, por mais controle. Então vamos à primeira proposta, que seria aumentar impostos, segundo Gabrielli, para o topo da cadeia, os mais ricos, que é sempre a ideia defendida há décadas pelo PT, só que em nenhum país que isso foi implementado deu certo. Pelo contrário, no próprio Brasil já está dando errado. Tivemos em 2026 mais de 45 mil pessoas dando saída definitiva do país. Simplesmente dizendo, não quero mais pagar impostos aqui, eu deixo o país, vou morar fora porque aqui não dá mais. E esse número já é quase o dobro do ano anterior e só tende a aumentar quanto mais o governo eleva a tributação, que já é muito alta no país. E carga tributária elevada não é apenas ruim para quem já tem dinheiro, é ruim para toda a economia. A reforma tributária que foi feita, que teve mais o objetivo de reduzir o manicômio tributário, toda a complexidade, não está diminuindo em nada a carga tributária. E agora a proposta seria de mais aumento de imposto e não tocar no gasto. Realmente isso não faz bem para a economia, não incentiva a criação de mais empresas, criação de mais empregos, geração de renda. É justamente o oposto do que o país precisaria agora. É menor carga tributária para estimular crescimento econômico e não o contrário, e fuga de capitais e fuga de cada vez mais milionários e de quem pode deixar o país. E no final das contas, mais imposto é tudo encarecendo, é tudo ficando mais caro e o Brasil insiste nessa receita do atraso. A segunda proposta, expandir a atuação dos bancos estatais e mais crédito subsidiado. Eu confesso que é uma reprise do que já vimos, especialmente com Lula 2 e com Dilma. É uma sensação de déjà vu e que infelizmente não vai trazer nenhuma novidade ou nenhuma política de crescimento econômico sustentável. É mais uma vez o Estado usando instituições financeiras
estatais, públicas, para direcionar o crédito, para canalizar os recursos e financiando setores, indústrias ou empresas com juros muito abaixo dos juros de mercado, com condições mais do que camaradas, muitas vezes escolhendo os vencedores e obrigando o Banco Central a aumentar a taxa Selic, porque se a taxa de juros que o governo está concedendo empréstimos para parte da economia é menor do que a taxa de mercado, a taxa Selic precisa ser maior para que, na média, ela tenha alguma atuação efetiva de política monetária e controle a inflação. E a gente já viu isso não dando certo. Depois de 2009 até 2015, o crédito estatal no país representou mais da metade de todo o crédito concedido. E como a gente sabe, bancos públicos seguem a lógica política e não a lógica econômica. Não segue questões de viabilidade, de quais negócios têm mais condições de se endividarem porque tem um negócio mais rentável e maior capacidade financeira para repagamento daqueles empréstimos. Não, é porque o governo, porque o presidente, porque algum secretário decidiu que aquele setor, que aquela empresa pode receber e deve ter juros mais camaradas e muito abaixo daqueles de mercado. É uma solução que não resolve nada, traz mais problemas, até porque a gente viu o resultado deste uso excessivo dos bancos públicos neste período de 2009 até 2015, resultando depois no novo saneamento dos bancos públicos. Aí que eles tiveram que frear os empréstimos e precisaram ser muito menos atuantes, reduzindo e muito o empréstimo que antes eles estavam concedendo. Na última versão deste plano de usar bancos estatais, o BNDES era o pilar central dessa política e a gente viu exatamente o que aconteceu com o BNDES. Resumindo, é o governo escolhendo quem recebe o dinheiro barato e você pagando essa conta. A terceira proposta, elevar o salário mínimo como saída para o Bolsa Família. Primeiro, reduzir o impacto do Bolsa Família e a dependência dele, excelente. Mas elevando o salário mínimo e sem nenhum ganho de produtividade atrelado a esse ganho que justifique um aumento do salário, não faz o menor sentido. Pelo contrário, vai trazer um ônus ainda maior para as contas públicas, já que o salário mínimo é usado como indexação para vários gastos orçamentários. E isso vai fazer com que o gasto final, a despesa pública, aumente e aumente demais, elevando o déficit fiscal e fazendo com que o governo tenha que se endividar ainda mais, o que vai pressionar também os juros. Então vejam como é em efeito cascata. Uma política desastrada que gera uma série de consequências prejudiciais para o próprio governo, mas principalmente para a sociedade. Então essa não é a saída para o Bolsa Família e não é a forma de elevar os salários no Brasil. É apenas um band-aid, é um atalho que não dá certo e depois precisa ser corrigido. Cada real a mais, no mínimo, adiciona bilhões na despesa atrelada. Isso é bomba relógio fiscal. O custo de aumentar o mínimo escala exponencialmente, porque a indexação multiplica o efeito. E para agravar mais essa solução, a maior parte das pessoas que recebe o Bolsa Família não está na economia formal, não tem um emprego formal, carteira assinada. Portanto, um aumento de salário mínimo dificilmente se traduziria em aumento de renda para essas pessoas. O resumo dessa proposta, que parece muito boa, é altamente popular, mas explodiria o orçamento, elevaria o déficit, o que significa mais imposto, mais juros, mais inflação, você pagando a conta. A quarta proposta é, na verdade, uma nova narrativa, é recolocar o debate fiscal com outra alternativa ou outra solução, afirmando que o problema não é o gasto, não é esse o problema do déficit, mas sim do juro alto e da concentração financeira. É até desnecessário se estender tanto nesse ponto, porque eu já comentei em tantos vídeos aqui no canal, mas é mais uma forma de subestimar o problema do gasto excessivo, do Estado inchado e do déficit primário ainda assim elevado. E assim postergar qualquer solução ou ignorar por completo controle de gasto, ajuste de gasto, contenção de gasto. Isso fica para depois, esse não é o problema. O problema é a arrecadação e o juro alto que o mercado está cobrando. É isso que está agravando o déficit neste diagnóstico do Gabriele. E a solução, é claro, seria algo ainda pior.
Porque se a culpa é do juro, então isso significa que o Estado precisa controlar mais, ou o Banco Central tem que reduzir os juros na marretada. Mas se a culpa do déficit é do gasto e não do juro, aí é o governo que precisa cortar o orçamento. Mas a gente sabe que isso definitivamente eles não querem fazer. Aí por fim, controle de capitais, que embora tenha sido de passagem apenas um comentário, não sabemos a extensão disso, se é de fato alguma proposta, apenas uma ideia ventilada, o fato é que revela muito da visão do governo, do coordenador do programa do PT e como eles querem controlar mais. E apenas mencionar essa possibilidade ou esse tipo de medida é muito preocupante porque revela justamente o que eles gostariam de fazer e o que estão dispostos a fazer caso as coisas saiam do controle. Porque controle de capitais é justamente quando o câmbio dispara, quando despenca a confiança, o mercado, investidores, pessoas comuns decidem tirar o dinheiro do país, remetendo para fora, e uma das formas de evitar essa remessa, de evitar que o capital fuja do Brasil, é impondo, por exemplo, um IOF, um controle de capital, o Imposto sobre Operações Financeiras na remessa de dinheiro para o exterior. Isso é um controle de capital. É o governo inibindo ou penalizando você que está querendo se proteger por conta da incompetência do próprio governo. E a gente não pode esquecer que o IOF já está sendo utilizado. Já estamos com um nível de 13,5% para compras no exterior, cartão de débito, cartão de crédito. Ainda não mudaram para investimentos, mas basta uma canetada para que o governo eleve para mais de 20% o IOF. Não precisa de nenhuma lei. O governo já tem poderes para tanto. Então não seria uma nova política que surpreenderia o mercado. Ela já está valendo. Seria apenas uma calibragem do governo, que nível de imposto para inibir ao máximo a remessa de capitais para o exterior. Agora, a pergunta que o mercado fez para o Gabriele, isso já é programa de governo ou são apenas ideias soltas? Segundo ele, são ideias debatidas, em discussão, nada aprovado. O Ministério da Fazenda não aprovou esse programa e nem a direção nacional do PT e nem mesmo o próprio Lula validaram essas propostas. Só que tem um detalhe. Este é o coordenador do programa de governo da campanha de Lula para 2026. E mais do que isso, muitas dessas propostas já estão valendo, já são políticas efetivas em curso. Não é uma ideia que pode talvez ser implementada. Aumento de imposto já está acontecendo. O déficit sendo subestimado ou ignorado já acontece. O juro alto sendo taxado de vilão já acontece. Bancos públicos já estão sendo usados. Controle de capitais, isso também já está em operação, não é uma novidade futura. O que pode mudar é o nível desse imposto, mas ele já existe e já está sendo taxado sobre o capital que vai para fora. Então a gente poderia até dizer que isso é apenas um ensaio do Gabriele para testar a reação do mercado, e se não houver gritaria, eles vão mais a fundo, mas nem precisa. Porque muito deste plano, desse tipo de proposta, já está sendo implementado pelo atual governo. E um Lula 4 não mudaria, pelo contrário, aceleraria nessa direção. E nessa altura do campeonato tem cada vez mais gente soando o alarme, como por exemplo Henrique Meirelles, ex-ministro de Fazenda e ex-presidente do Banco Central, e que na última eleição apoiou o atual governo. Agora ele mesmo diz que a conta do endividamento, a conta do déficit, já chegou. Só que isso era previsível. Lá atrás, quem estava atento ao plano econômico, às ideias que embasam a visão de mundo do Partido dos Trabalhadores, já sabia que este era o roteiro, que essa era a direção. E agora, com o Lula 4 eventualmente, e com o programa de governo que está sendo ventilado pelo seu coordenador, mas negado ou abafado pela Fazenda e pelo próprio Lula, na verdade aponta para a mesma direção também. É mais Estado, é mais controle, é mais imposto, é mais gasto público, é mais déficit, é mais endividamento, é mais inflação, é o receituário do atraso perpetuado por este governo. E aí como é que a gente se protege? O que a gente precisa fazer? O de sempre. Não pode ficar refém dessas políticas. É preciso investir com inteligência,
com diversificação. É preciso sim ter investimentos fora do Brasil, internacionalizados, em moeda menos fraca, é dólar, é euro, é outras moedas, ativos reais, ativos em bolsa, mas não dá para ficar sujeito aos desmandos deste governo e a essas políticas que vão causar novamente um desastre econômico. E a hora para fazer essa proteção é agora, é se planejar, é se preparar antes dos eventos. Não é pagar para ver e esperar essas políticas se concretizarem na prática. Não. Tome atitude agora. Se prepare, se planeje, faça o dever de casa, faça tudo o que está sob seu controle, porque senão pode ser tarde demais. E esse tipo de estratégia e planejamento é exatamente o que a gente traz para os nossos clientes na Liberta Wealth, que é a nossa consultoria financeira independente. E se você quiser uma ajuda nessa jornada e se preparar com a devida precaução, não esperando os piores eventos se concretizarem, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, código QR na tela, preencha o seu cadastro, que alguém da nossa equipe vai entrar em contato para ajudar você nesse planejamento e proteção patrimonial. Se gostaram do vídeo, compartilhem, deem um joinha e volto no próximo. Valeu!